Eu queria convidá-lo a abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 21. Livro de Apocalipse, capítulo de número 21. Com a graça de Deus, esse será o texto da nossa exposição essa noite, mais especificamente os versículos de 1 a 8. Livro de Apocalipse, capítulo 21, versículos de 1 a 8. Apocalipse, capítulo 21, versículos de 1 a 8. Eu estarei lendo e peço que você acompanhe o que diz a palavra do Senhor. O versículo 1 diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vamos ter mais uma palavra de oração. Coloque seu coração diante do Senhor e peça: Deus, fale comigo. Eu desejo, eu preciso ouvir a Tua voz. Que o nosso coração derreta diante da presença do Senhor, como os montes fazem ao ouvir a Sua voz. Que o nosso coração seja inflamado, como aqueles discípulos a caminho de Emaús, onde à medida que ouviam a voz de Cristo, testificaram depois que o coração ardia. Que o nosso coração arda nessa noite de santa expectativa nas promessas gloriosas do nosso Deus. Senhor amado, nós lemos a Tua palavra e ela é fiel e verdadeira. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, infalível, inerrante, inspirada e que tem toda a autoridade sobre a nossa vida. Pedimos em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor, pela voz do Espírito, possa arrebatar os nossos corações para que se submetam à Tua vontade. Abre os nossos olhos, ó Deus, espirituais, e faça-nos contemplar com maravilhamento aquilo que nós acabamos de ler. Pedimos, ó Deus, que as verdades que serão extraídas desse texto possam penetrar ao mais profundo do nosso coração. Nós queremos temer-Te mais, desejamos amar-Te mais e dar ao Senhor mais glória, mais honra, mais louvor, porque o Senhor é digno. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, ilumina o nosso entendimento pela ação do Espírito Santo. Dê-nos unção do alto para que falemos da parte do Senhor e que a palavra do Senhor em nossos lábios e em nosso coração seja a verdade. Guie-nos também em fidelidade à exposição do texto, ó Deus. Não permita que seja uma interpretação de capricho pessoal, mas que seja a interpretação fiel da Tua palavra. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Uma pergunta que tem sido feita ao longo dos anos e das eras é: para onde caminha a humanidade? Na verdade, antes mesmo dessa pergunta ser feita, há uma outra. É se essa história como nós conhecemos, ela vai ter algum fim.
se é uma história teleológica. Essa expressão aponta para a ideia de que é uma história com propósitos, com finalidades. Isso porque alguns dizem que a história não tem finalidade alguma. A história é cíclica, é sem propósito, é sem razão. Nós estamos apenas existindo dentro dessa dimensão, mas no final das contas tudo vai terminar em nada. Se você lembra, o existencialismo e o próprio niilismo nietzschiano parte dessa ideia de que o final de todas as coisas é um grande vazio, é um grande nada. Para onde caminha a humanidade? Quando nós olhamos para a narrativa bíblica, nós descobrimos que sim, a história tem um fim. Tudo que Deus está fazendo no tempo e no espaço está apontando na direção de um propósito sublime e glorioso. O texto que nós acabamos de ler nos apresenta um pouco do desfecho dessa história. São as páginas finais do grande livro que aponta para a grande história de Deus. Todas as vezes que eu leio os capítulos 21 e 22 de Apocalipse, recordo-me das palavras de Billy Graham, que quando foi arguido acerca dos problemas do mundo, disse a fim de acalmar o coração da sua audiência: fiquem calmos, fiquem tranquilos. Eu li as últimas páginas da Bíblia, ou poderíamos dizer, eu li as últimas páginas da história. E sabe qual é a conclusão? Tudo vai terminar muito bem. Eu li as últimas páginas do livro da história, e lá está escrito: tudo vai terminar muito bem. Que boa notícia, irmãos! Diante desta realidade solapada pela violência, criminalidade, desonestidade, maldade, o vilipêndio da honra de Deus e todas estas coisas, nós podemos olhar para frente e com os corações tomados de expectativa dizer: tudo vai terminar muito bem. O livro de Apocalipse foi escrito para trazer essa esperança ao coração de uma igreja sofrida, perseguida, brutalmente devastada pelo poder e pelo império romano, pelo poder das trevas antes de tudo. E João, debaixo da inspiração divina, relatando aquilo que viu e ouviu, escreveu basicamente para dizer àqueles crentes e a nós outros que tudo vai terminar muito bem. Eu queria, portanto, nessa noite, ser um pregoeiro dessa boa nova. Se você lembra, a história como um todo tem basicamente 3 partes. Alguns dividem a história em 4 partes: criação, queda e redenção. A construção de uma cosmovisão clássica termina aí em redenção. Outros vão além e abrem um braço na redenção e falam da consumação de todas as coisas. Aqueles que fecham na redenção não é porque não creem na consumação, mas é porque entendem que a própria redenção tem estágios. E um dos estágios da redenção é a consumação, é a plenificação de todo o plano eterno de Deus. Então você lê Gênesis, capítulos 1 e 2, o que é que você tem ali? Um registro narrativo da criação, como Deus fez perfeitamente todas as coisas, como Deus criou harmoniosamente este mundo que nós conhecemos, com a justiça original perfeita, com santidade perfeita, e Deus estabeleceu uma ordem criada de forma orgânica, perfeita, e que coadunava perfeitamente com o seu ser. A partir do capítulo 3, você tem um desnível, uma curva na história. E do capítulo 3 até basicamente o capítulo 20 de Apocalipse, você tem uma história mesclada, um tipo de amálgama de queda e redenção. O tempo todo o homem tentando fugir de Deus e encontrar os seus próprios caminhos, e construindo ídolos e torres para si, buscando mediadores que não são o Senhor e nem o grande mediador que Deus providenciou. E Deus, ao mesmo tempo, está buscando este homem
que rebeldemente foge dele, encontrando, resgatando, libertando, trazendo para perto de si, e o homem depois foge de Deus, e Deus vai ao encontro dele, e basicamente toda a história da Escritura é isso. O homem seguindo o curso do seu coração, e Deus indo ao encontro deste homem, a fim de redimi-lo e resgatá-lo para si. E ele o faz primariamente a partir de um povo, a princípio do embrião chamado Abraão, que ele separa para si, escolhe, e diz que sobre ele, e a partir dele, ele revelaria a sua glória entre todos os povos. Mas veja, há em toda a história um dilema que se estabelece entre a queda e a redenção, a queda e a redenção, a redenção e a queda. Você pode ler a Bíblia inteira, e basicamente essa é a grande história. Até que chegamos no capítulo 21. E quando adentramos agora pelos portais do final da história, é como se a cortina das promessas, que de alguma maneira já estampavam uma realidade de um novo mundo perfeito, agora fora definitivamente arrancada. Eu sei que você já teve a impressão de estar em um determinado lugar e ver as coisas em sombras. Uma cortina fina, não aquelas que tem blackout, mas uma cortina fina, você olha e você vê sombras, movimentos, e você sabe que tem algo ali, mas você não consegue ter clareza ou nitidez daquilo, do que é aquilo. E a cortina vai sendo removida. E me parece que nós poderíamos considerar a revelação de Deus desta forma. É uma revelação progressiva que vai se descortinando ao longo dos anos, de sorte que Deus vai fazendo promessas de restauração, promessas de redenção, de que poria em ordem todas as coisas, mas essas promessas são como que olhar para uma janela a partir de uma cortina. Mas agora no capítulo 21 não tem cortina nenhuma. Ele simplesmente arranca a cortina da janela, e de forma translúcida, ele convida João e a igreja a olharem para as promessas agora, no seu desfecho de cumprimento e de consumação. João nos traz boas notícias. Na verdade, o Evangelho, você deve lembrar, são boas novas. E eu queria que você saísse daqui essa noite encorajado, meu irmão, pelas boas notícias que nós ouviremos da parte de Deus, reveladas para nós em sua palavra. Veja comigo, por gentileza, o que está no versículo 1. Diz assim: vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Lembre-se, você está lendo uma literatura apocalíptica. Para além do nome de um livro, o Apocalipse é um gênero literário, de sorte que você tem que considerar que aqui estamos lendo uma narrativa a partir de imagens que se movimentam. São metáforas e figuras que estão relatando para nós uma história. Há um pano de fundo histórico, há algo que precisa ser ouvido dentro do ambiente do tempo e do espaço. Há uma história por trás de todas essas imagens, mas ela é contada a partir de figuras e de metáforas. E ele diz assim: eu vi um novo céu e uma nova terra. A primeira pergunta que nós precisamos fazer é: por que novo? E em que sentido João vê um novo céu e uma nova terra? Alguns vão dizer que esse é um excelente texto para argumentar-se em favor ou a favor do aniquilacionismo. A ideia de que a primeira terra e o primeiro céu serão aniquilados, deixarão de existir. Quem aqui cresceu ouvindo que o mundo não seria mais destruído com água, mas que seria destruído com fogo? Levante a mão aí se você já ouviu essa história. Eu também já ouvi. Nós crescemos ouvindo que haverá uma grande destruição, um confronto cósmico, um Armagedon, onde esta terra, esta construção de mundo e esta realidade será em algum dia destruída, aniquilada. Mas eu quero desconstruir essa fala, esse argumento, que talvez foi lhe ensinado como foi me ensinado ao longo de tantos anos. A Bíblia,
principalmente no grego, oferece-nos duas palavras para novo. Novo no sentido de inédito, de originário, aquilo que não tem precedentes, e novo no sentido de renovado, restaurado, refeito, repaginado. A palavra que aparece em Apocalipse não é novo no sentido de inédito ou original. É novo no sentido de refeito, restaurado ou renovado. Neste sentido, poderíamos dizer que o que João está vendo é um céu renovado e uma terra renovada, um mundo refeito, um mundo restaurado. E há aqueles que vão dizer, então, pastor, nos tornamos todos testemunhas de Jeová? Seria isso? E a resposta é um óbvio não. O argumento teológico dos testemunhos de Jeová está muito além de uma defesa da simples restauração cósmica. Mas você deve lembrar que não apenas João, mas o próprio apóstolo Paulo argumenta a favor da restauração de todas as coisas. Se você lembra também, Cristo, aquele que encarnou e que assumiu uma forma semelhante à nossa, porém sem pecado, ele não teve o seu corpo dizimado no dia da sua ressurreição. Você deve recordar que a ressurreição de Cristo culminou num corpo glorificado. Isto é, um corpo renovado com os contornos de uma glória eterna. A Bíblia também ensina que os nossos corpos não serão destruídos. Sendo Cristo o primogênito dentre os mortos, sendo Cristo a primícia daqueles que ressuscitam, diz a palavra que nós, os que nele cremos, nós que com ele morremos, seremos também com ele ressuscitados e receberemos um corpo que a Bíblia chama de corpo incorruptível. De sorte que a Bíblia não ensina em momento nenhum a aniquilação dessa estrutura material que chamamos de corpo. A Bíblia diz que toda a criação está gemendo como uma mulher em condições de parto, aguardando pela manifestação dos filhos de Deus, a fim de receber restauração. O argumento de João, portanto, à luz daquilo que ele vê e ouve, é de que Cristo está refazendo todas as coisas. Mas por que ele precisa refazer todas as coisas? E a resposta já foi dada nesse sermão. É porque todas as coisas foram afetadas pelo pecado. A ideia de céu e terra abarca a amplitude da criação. Eu quero recordar-lhe também que, à luz da teologia reformada, o pecado não apenas afetou ao indivíduo, ao homem, ao coração humano. Você deve lembrar que o pecado tem efeitos cósmicos. Da mesma forma que a criação é cósmica, o pecado afeta todas as esferas e todos os espectros da existência, de sorte que não existe nada que não tenha sido maculado, ferido e sequelado pela presença do pecado. O mundo precisa de restauração, o mundo precisa de reparos redentores, porque o mundo, em toda a sua amplitude, foi afetado pelo pecado. E não existe parte alguma desta realidade criada que não esteja sofrendo e gemendo pelo pecado e pela presença do pecado. A ideia do pecado também aponta para a maldição de Deus sobre os homens. É interessante que a partir de Gênesis 3 até Gênesis 11, você tem uma apresentação do pior cenário do mundo da época. É o cenário do caos, onde o pecado parece prosperar, e você encontra ali por 11 vezes a palavra maldição, maldito, amaldiçoado e assim por diante. Dando a entender que este mundo, por causa do pecado, foi amaldiçoado. Você lembra de Gênesis 3? Quando uma das sentenças de Deus foi: maldita será, maldita será. Há uma maldição sentenciada, estipulada sobre a ordem criada em decorrência da presença do pecado. E o que é que Deus então está fazendo agora no novo céu e na nova terra?
ele está expurgando, eliminando esta realidade do pecado e, em consequência a isso, expurgando a realidade da maldição trazida pelo pecado a este mundo. Ele usa uma imagem e uma metáfora para isso que é muito interessante. Ainda no versículo 1 ele diz: nesta nova realidade, neste novo mundo, o mar já não existirá. Não entenda isso como um tipo de literalismo. Não é que na nova realidade cósmica nós não teremos praias. Meus irmãos, nós teremos boas praias, sem os tubarões de Boa Viagem. Você pode ter certeza disso. Mas teremos tubarões, e eu espero que nós possamos brincar com ele como brincamos com os golfinhos. Afinal de contas, Isaías diz que neste novo mundo, neste novo céu e nesta nova terra, o leão e o cordeiro pastarão juntos. Citando Isaías, é bom lembrar também que essa linguagem joanina aqui em Apocalipse é a linguagem que Isaías usa. Se você ler Isaías a partir do capítulo 64, 65, 66, você vai se deparar exatamente com essa mesma linguagem, de uma restauração, de um novo céu, de uma nova terra, de uma nova realidade que já vem surgindo e que insurge no meio das trevas, trazendo verdadeira luz. Mas ele diz: o mar já não existe. Essa ideia do mar é porque no mundo antigo o mar era sinônimo de agitação, tribulação, lugar traiçoeiro, o lugar de onde as invasões e os invasores chegavam. Apontava para um tipo de simbolismo de onde a oposição ao reino de Deus se insurgia. De onde vem uma das bestas em Apocalipse? Do mar. Uma besta surge da terra, mas uma besta surge do mar. A ideia de mar em Apocalipse aponta para esse sistema que se opõe a Deus e ao seu reino, a toda a força das trevas, o poder do mundo que se insurge contra a igreja de Deus, contra o ungido de Deus e contra os planos de Deus. A ideia de que o mar já não existirá aponta-nos para o significado de que nesta nova realidade já não haverá mais inimigos de Deus. Todos os opositores ao reino de Deus terão sido dizimados e destruídos. O cordeiro definitivamente terá esmagado a cabeça de todos os seus inimigos. O fim da história, meus irmãos, aponta para a exposição vergonhosa e pública de todos os inimigos de Deus. Isso me lembra de Colossenses capítulo 2, quando diz que já na cruz Cristo expôs a vergonha aos seus inimigos, tripudiando e triunfando sobre cada um deles, expondo-os à vergonha. O livro de Apocalipse, mais de uma vez, apresenta-nos esse cenário de um guerreiro que saiu vencendo para vencer e saiu aniquilando todos os seus inimigos. Já não haverá mais o mar, oposição, agitação, a besta, o falso profeta, o anticristo, todos esses já terão sido julgados e Deus reinará em paz com o seu povo. Essa é a primeira boa notícia. A história está caminhando para um fim, onde a maldição já não mais existirá, o pecado não estará mais dentro dessa nova realidade, as agitações, o caos trazido pelo pecado já não será uma realidade, meu irmão. Deus está fazendo novas todas as coisas. O versículo 2, ele faz coro com o versículo 1. Ele diz assim: eu vi também a cidade santa. Preste atenção na adjetivação da cidade. É uma cidade santa, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Que linguagem fantástica! João está vendo os prenúncios de um casamento. Ele olha e vê a nova Jerusalém, que muito bem adornada e preparada, está descendo dos céus. Agora uma igreja glorificada, triunfante, não mais aquela igreja sofrida e militante que é registrada em tantos outros capítulos deste livro. Se você ler os capítulos anteriores, você vai ver que a igreja é descrita como igreja perseguida, sofrida,
que ora está exposta às praças e à ridicularização dos homens, como naquela metáfora das duas testemunhas. A igreja que é dada como morta, assim como Cristo, seu ungido, mas depois ressuscita e triunfa vitoriosamente. Então todas as imagens da igreja em Apocalipse é de uma igreja que sofre, que padece, mas agora não mais. Agora João está mirando uma igreja que deixou todos os labores desta vida, que foi curada de todas as suas dores, que já não tem mais manchas de sofrimento, de pecado ou dolo, mas uma igreja santa, totalmente purificada pelo noivo, pelo amado. Você deve lembrar que essa pureza da igreja, essa santidade da igreja, esse adorno da igreja, não foi produzido por ela mesma. Em Efésios capítulo 5 diz que Cristo se deu pela igreja, a fim de adorná-la, purificá-la, ataviá-la como noiva. Em Tito, nos é dito que Ele está vindo para buscar um povo seu, zeloso e de boas obras. A boa notícia que João agora está estampando para nós, que ele está enxergando e que ele está registrando, é que o final da história será o final de uma igreja glorificada, santificada. Se há uma coisa, meus irmãos, que é profundamente danosa para a nossa realidade enquanto igreja, que deveria nos fazer chorar todos os dias, é ainda a presença do pecado. Não existe nada que enrugue mais a igreja, que produza um aspecto de feiura maior na igreja do que o pecado. Mas João está dizendo assim: essa igreja foi plenamente santificada. O dia do casamento chegou, as bodas do Cordeiro, os cantores podem se preparar, o banquete pode ser servido, a noiva está vindo ao encontro do noivo. Perceba também aqui um trocadilho, porque nas parábolas que Jesus conta do noivo e da noiva, é o noivo quem vai ao encontro da noiva. Isso porque remonta-nos à verdade do Evangelho. Foi o noivo quem veio ao nosso encontro, foi ele quem veio nos buscar, foi Ele quem nos encontrou, foi Ele quem nos perfumou, foi Ele quem tirou as vestes sujas e lameadas pelo pecado e nos deu vestes novas, limpas, puras e santas. E agora esta noiva, sendo conduzida certamente pelas virgens puras, como é descrito na parábola das 10 virgens, agora está chegando para encontrar-se com o seu amado. Eu imagino esse encontro e sendo declamado ali o texto de Cantares de Salomão, onde a noiva diz assim: eu sou do meu amado e ele é meu. Sem mais os ruídos e as interrupções do pecado, sem mais a existência do pecado, a presença do pecado, agora definitivamente purificada e santificada, glorificada no amado. Eu sou dele e ele é meu, e o pecado já não mais nos afasta, o pecado já não mais nos separa. Se há uma boa notícia para a igreja de Deus, é a boa notícia de que nessa expectativa gloriosa do desfecho final do plano de redenção, o pecado já não mais existirá. Seremos um povo santo, como santo é o nosso Deus. Todo o processo de redenção, de santificação, terá sido consumado na glorificação, e poderemos olhar nos olhos do nosso amado e dizer: eu sou teu e tu és meu. Essa é uma excelente notícia. Como eu aguardo por esse dia em que não precisarei trocar as minhas roupas sujas todos os dias, porque é assim que me sinto, como alguém que diariamente precisa trocar a roupa suja. Mas vai chegar aquele dia, meu irmão, em que receberei juntamente com você e com todos os santos em Cristo vestes talares, para nos encontrarmos definitivamente com o nosso noivo. Naquele dia,
depois de um tratamento de pele daqueles, Renata, porque a Bíblia diz que é sem ruga e sem mancha. Olha, a igreja toda embelezada pela graça de Cristo, pelo perdão do Cordeiro, estará diante dele como uma noiva santa. Mas como é possível isso? Isso é possível porque o Cordeiro santificou a si mesmo na cruz do Calvário, para comprar para Deus um povo santo, seu, de toda tribo, língua, raça e nação. João então diz o texto: eu vi essa Jerusalém santa, essa noiva embelezada com a santidade, vindo ao encontro do noivo. Você tem expectativa nesse dia? Você anseia profundamente em sua alma por esse encontro? O quanto você se agita, no bom sentido, no seu coração, pelas bodas do Cordeiro? Essa deveria ser para nós a promessa que diariamente nos desperta. Deveríamos acordar e sermos despertados nesta vida para a realidade de que as bodas do Cordeiro se aproximam. Mas veja, continuidade do texto. Versículo 3, ele diz: então ouvi. Agora muda. Veja, ele vem dizendo: eu vi e eu vi. É interessante que esse é um padrão em Apocalipse. No capítulo de número 1, ele vai dizer assim, versículo de número 2: o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Depois, na sequência, ele é ordenado a escrever tudo quanto ouviu. Se você vai seguindo, no capítulo de número 4, versículo 1 diz: depois destas coisas eu olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi. Daqui a pouco ele é ordenado a escrever e registrar o que viu. Então, ver e ouvir é um padrão de revelação de Jesus no livro de Apocalipse. João deveria registrar tudo quanto estava vendo e tudo quanto estava ouvindo. E agora muda, e no versículo 3 ele diz: eu ouvi. E eu ouvi uma grande voz, que estava vindo do trono, e essa voz dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. João ouviu a confirmação de uma promessa, de um desejo eterno do divino, de que agora Deus estaria definitiva e eternamente com o seu povo. Essa linguagem do tabernáculo aparece em toda a Bíblia. Deus cria o homem para um relacionamento com ele. Deus não nos criou para uma relação de religião, mas para um relacionamento pessoal. Deus deseja que nós sejamos um com Ele. Deus deseja que caminhemos com Ele na viração do dia. Deus nos criou para esse desfrute íntimo da sua presença. Deus nos criou para partilhar conosco da comunhão eterna que Ele tinha com a Trindade. E Ele nos convida a tomarmos parte nesta relação sublime. E Deus cria o homem, e Ele cria um tabernáculo. E o primeiro tabernáculo que Deus cria está lá em Gênesis capítulo 1 e 2. E como é o nome desse tabernáculo? Jardim. Não Éden, jardim. Deixa eu desconstruir só mais uma coisa aqui. Se você ler na sua Bíblia, você pode fazer isso em casa, no capítulo 2, vai dizer que Deus plantou um jardim no Éden. A palavra Éden é uma palavra que significa paraíso, lugar paradisíaco, o lugar pleno de todas as benesses divinas. E Deus então, nesse Éden, planta um jardim. De sorte que nos parece que Gênesis aponta para a realidade da criação como um grande Éden. E dentro deste grande Éden, Deus planta um jardim. E o jardim, diz um pregador, um teólogo chamado J.K. Bill, que era um tipo de templo cósmico. Era um tabernáculo, o primeiro templo que Deus constrói para o homem é um jardim, é um templo orgânico. E Deus coloca 2 homens ali como sacerdotes para cultivar e lavrar.
a ideia desses dois termos, inclusive, são os mesmos termos que são utilizados para a função do sacerdócio no templo mais à frente. Os homens que deveriam guardar e cuidar. Deus então estabelece a relação de um templo cósmico, coloca ali dois sacerdotes e dá a ele atribuições que se assemelham às atribuições que posteriormente são dadas aos sacerdotes no templo. Depois eles são expulsos do jardim, expulsos do tabernáculo, e Deus dá uma ordem para que eles construíssem um lugar de representação da sua presença, a famosa tenda móvel ou o tabernáculo. Depois disso o povo disse assim: Senhor, principalmente Davi, Senhor, deixa-me construir uma casa para ti. E Deus disse assim: olha, achei a ideia boa, mas você não vai construir essa casa, seu filho construirá para mim. E então é construído o templo. E o que é o templo? Senão uma construção, um edifício agora estável, geograficamente estável, mas que remontava e se reportava ao antigo tabernáculo orgânico do Éden e ao tabernáculo móvel que serviu ao povo durante a peregrinação. Em João capítulo 1, essa mesma linguagem de tabernáculo é apresentada, quando diz agora que Deus resolveu tabernacular entre os homens na pessoa de Cristo. E o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. O próprio Deus emanando-se agora na figura do Filho, tornando-se tabernáculo entre os homens. De sorte que agora em Cristo não precisamos mais de um lugar sacro. Você não tem mais a necessidade de um lugar sagrado para adorar a Deus. Agora o Pai exige que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, conectados com o templo chamado Jesus. Depois disso, João capítulos 14 e 16, tem uma lacuna no capítulo 15, diz que Deus resolveu fazer-nos tabernáculo. E diz que o Senhor Jesus, quando foi assunto aos céus, outorgou-nos, agora foi, o Espírito Santo que habitaria em nós. E Deus diz através de Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, que não escolheria mais templos feitos por mãos humanas, mas que habitaria em gente como a gente, no coração de todo aquele que crê em Cristo Jesus. Agora Jesus faz da igreja um grande tabernáculo da presença de Deus, pela ação e pela habitação do Espírito Santo. Mas o fim da história é fantástico. E você pode continuar lendo o texto, nós não temos tempo suficiente para isso. Mas nas declarações e na visão de João, ele diz: eu olhei para a cidade e fiquei procurando. Onde é que está o templo dessa cidade? Onde está o santuário dessa cidade? Onde está o lugar de adoração desta cidade? Ele disse: eu fiquei a procurar, procurei, mas não encontrei. Até que descobri que Deus é o santuário da própria cidade. Jesus Cristo é o santuário da cidade eterna. Ele é a habitação plena do ser de Deus nesta nova realidade cósmica. Não há necessidade de sol nem de lua, porque o sol da justiça estará plenamente ali, irradiando da sua glória sobre toda a cidade. E João diz assim: eu tenho uma boa notícia. Vai chegar aquele dia, meu querido irmão, em que o culto não terá fim. Vai chegar aquele momento em que nós estaremos com o Senhor, estaremos no tabernáculo de Deus, e Ele dirá assim: você agora é meu povo, eu sou o seu Deus, ninguém mais lhe arrebata das minhas mãos. Nós estaremos agora juntos pelos séculos dos séculos. É por esse dia que eu aguardo. É nessa esperança que eu fio o meu coração, por aquele grande dia em que o culto não vai ter fim.
onde nós uniremos as nossas vozes com todas as miríades angelicais que ininterruptamente declaram que Ele é santo, 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 digno de honra, de glória, de louvor e de ações de graças, porque todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dEle e para a glória dEle. Os anciãos estão diante dEle, os reis estão depositando aos seus pés as suas coroas, reconhecendo agora que Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. É o lugar pleno da habitação de Deus. Enquanto aqui, irmãos, somos peregrinos, andamos como errantes neste mundo e forasteiros, como diz o apóstolo Paulo, mas nós temos endereço certo. Vai chegar o dia que todos nós vamos chegar em casa. Chegaremos em casa, alguns mais surrados do que outros, mais calejados do que outros, mas nós chegaremos em casa e teremos lugar no tabernáculo do Cordeiro e desfrutaremos eternamente da sua presença. Que gloriosa notícia! Chegaremos em casa, o Cordeiro nos espera e será o nosso anfitrião. Versículo de número 4 diz que Ele enxugará dos olhos de quem? Dos olhos dos santos, dos olhos da sua igreja, toda lágrima. A morte já não existirá, não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor, porque as primeiras coisas passaram. Que gloriosa promessa, que excelente notícia. Você tem chorado? Você já chorou? Você se sente amargurado pelas agruras desta vida? Você em algum momento se sentiu prensado pelas tribulações, provações, pelos açoites de estar ainda com os pés nesta terra arrasada? Eu tenho uma boa notícia para você, querido cristão. Você que tem se sentido perseguido, fustigado pelos olhares dos homens, e talvez mesmo até pelo império das trevas. Você que talvez sofre escárnios por amor a Cristo, que passa vexames, que se vê como objeto de zombaria dos seus amigos, dos seus parentes. Há uma boa notícia para você nessa noite, você que chora. A Bíblia diz que naquele dia nossas lágrimas serão enxugadas. Diz o texto: não haverá mais dor, nem choro, nem morte, consequentemente nem luto, nem doenças incuráveis, nem médicos, nem serviço fúnebre, nem ninguém para prantear a morte do outro. As primeiras coisas terão passado, e nestas primeiras coisas estão toda sorte de males e sofrimentos que nos foram trazidos pelo pecado. O seu e o meu dia de choro, de dor e de pranto tem o seu fim determinado. Os nossos dias de aflição neste mundo estão contados. As nossas decepções, desilusões, aflições, deprimências, angústias profundas e todo tipo de sofrimento, sobretudo aqueles que decorrem da nossa fé, estão com seus dias contados. As lágrimas dos santos têm prazo de validade. Vai chegar o dia, meu querido irmão, que você terá as mãos do Cordeiro sendo passadas sobre o seu rosto e enxugando dos seus olhos toda lágrima. E será aquele o dia em que você terá dito assim: Senhor, valeu a pena chorar, padecer, sofrer, pelo nome do Cordeiro. Meu irmão, essa é uma excelente notícia. Para você e eu que choramos, há uma esperança de que toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. Mas veja, por trás disso existe algo ainda mais profundo. Ele não vai enxugar a nossa lágrima
como que em um evento pontual, dizendo assim: olha, pare de chorar por hoje. Não, Ele vai extinguir tudo aquilo que possa vir a nos fazer chorar, tudo aquilo que possa vir a nos fazer sofrer, toda forma de dor, tudo aquilo que possa propiciar sofrimento, a causa da lágrima, a causa da dor, a causa do sofrimento, será extinguida de uma vez por todas. Não é como alguém que está ali vendo chorar num determinado momento, em um ofício fúnebre, e vai lá, e lhe acorda e diz assim: olha, pare de chorar. E você sabe que diante de outra realidade doída da vida, essa pessoa vai voltar a chorar, e vai chorar de novo, vai chorar de novo, vai chorar de novo, mas naquele dia nunca mais, como nós cantamos, não mais choro, nem dor, nem sofrimento, nem lágrima, nem pranto, as primeiras coisas passaram e tudo se fez novo. Quem sai andando e chorando enquanto semeia nesta vida, um dia voltará jubiloso, celebrante, trazendo os feixes da obra de Cristo sobre os seus ombros. Por fim, o texto diz: então aquele que está sentado no trono falou mais uma vez, e ele reitera a verdade que foi apresentada até aquele momento: eis que eu estou fazendo novas todas as coisas. Essa ideia do eis chama a atenção, porque agora assume um tom de maior solenidade ainda. Eis que eu estou fazendo novas todas as coisas. E ele faz um acréscimo: escreve, João, estas palavras, porque elas são fiéis e verdadeiras. A ideia é: pegue o meu anel de selar e carimbe essa verdade, carimbe essa mensagem, porque ela haverá de se cumprir. Ela é fiel e verdadeira. Deus vela em cumprir a sua palavra. Deus não é homem para que minta, Deus não é filho de homem para que se arrependa. E ele está dizendo para João: tudo que você ouviu e viu está selado, se cumprirá. É palavra que não cai vazia, é palavra que cumpre o seu propósito. Escreva tudo o que você ouviu, porque eu mesmo me encarregarei de cumprir as minhas palavras. Disse-me ainda: tudo está feito, a redenção foi consumada, o meu propósito sublime foi planificado, foi completado. Eu sou o Alfa, aquele que comecei todas as coisas. Eu sou o Ômega, aquele que me encarreguei de cumprir todas as coisas. Eu sou o princípio, aquele que dei origem a todas as coisas. Mas eu sou também o fim, aquele que estou consumando todas as coisas. Eu sou aquele que dou de beber de graça da fonte da água da vida. Quem são estes que desfrutarão destas bênçãos eternais? Quem é o homem, quem é a mulher que pode se ver como objeto de cada uma destas promessas? E a resposta nos é dada: aquele que bebeu de graça da fonte da água da vida. Ele está dizendo assim: sabe para quem são essas promessas? É para aqueles que provaram da água que dessedenta a alma humana. Isso me lembra das palavras do próprio Cristo, que também é quem está falando em Apocalipse. Quando ele olhou para a audiência que estava ali desejando ouvi-lo e vê-lo, e disse: eu sou a água da vida. Quem beber da água que eu tenho para dar, nunca mais tornará a ter sede. Pelo contrário, do seu interior fluirão rios, jorrarão rios. No livro de Isaías há uma declaração fantástica sobre essa oferta da graça, quando ele diz: venham, comprem, comam e bebam, sem dinheiro e sem preço, porque é de graça. O céu, meus irmãos, é uma realidade ofertada pela graça de Deus. Ninguém que naquele dia estará, veja, e é interessante, porque quem olha para a sequência do texto, versículo 7, diz: o vencedor. E alguém pode dizer assim: sabe por que eu estou aqui? Porque eu venci, pastor.
Eu lutei contra a minha carne, eu lutei contra Satanás, eu lutei contra esse mundo, eu fui um bom homem, eu fui uma boa mulher, e por essa razão eu estou aqui. Eu cruzei o Jordão, eu cruzei os portais da eternidade, eu sou o vencedor. Antecipando a essa declaração que aparece lá nas 7 igrejas, para cada uma delas, uma declaração de vitória. Ele está dizendo assim: quem é esse vencedor? É aquele que recebeu de graça da água da vida. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, encerrando esse sermão, é se você já provou da água da vida, ou se você continua tentando matar a sua sede nas fontes rotas deste mundo. Eu queria dizer que está entre nós nessa noite Jesus Cristo falando conosco, como falou com João, falando-nos pela sua palavra, dizendo assim: a minha fonte, a fonte da minha graça continua jorrando, e Ele estende democraticamente esse convite a você, dizendo assim: venha, beba, deixe-me saciar a sua sede, deixe-me dessedentar esse vazio da sua alma, deixe-me ser a saciedade do seu coração. Venha a mim, beba da água que eu tenho para dar, prove dessa água e nunca mais torne a ter sede. Ele está lhe convidando nessa noite. Você que ainda não conhece e que acha que poderá algum dia cruzar os portões da eternidade pela força do seu braço, desista. Desista nessa noite. Desista lançando-se ao pé da cruz. Desista gritando pela água da vida. E Ele diz: eu tenho para dar, e é de graça. É de graça, e é de graça. Dinheiro nenhum compra, nem prata e nem ouro. É de graça, meu irmão. E em decorrência desta água viva gratuita, Ele diz que existem 2 tipos de pessoas, 2 destinos, 2 finais. Ao vencedor, esse vencedor que foi feito vencedor em Cristo. Você deve lembrar que na teologia de Paulo, quem são os vencedores? São aqueles que se encontram em Cristo. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Por meio da obra de Cristo nós somos mais do que vencedores. Ele venceu e nele nós somos mais do que vencedores. Ao vencedor, eu lhe serei Deus e ele me será filho. Anteriormente ele diz: vocês serão o meu povo e eu serei Deus de vocês. Mas agora ele diz assim: eu serei o Pai, vocês serão os meus filhos. Vocês terão lugar perpétuo na minha casa. É a consumação da preciosa adoção espiritual que recebemos em Cristo. Mas é uma mensagem duríssima para você que ainda não bebeu da água da vida. Quanto a você, meu querido, ouça-me nessa noite. Jesus fala e diz: quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe não será o reino dos céus, mas será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Qual será o fim da sua história? Você pode estar pensando, dizendo assim: pastor, Deus é quem sabe. É verdade, Ele sabe. Mas o desfecho da sua história eterna será um resultado direto da sua relação presente, histórico presente, com o Cordeiro de Deus. Se você o abraça nessa noite pela fé,
se você clama pela água gratuita da vida que Ele tem para lhe dar, você será achado ao lado dos vencedores. Mas se você o rejeita no seu coração e continua achando que poderá tomar lugar no lugar santo, na habitação santa de Deus, pela força do seu próprio braço, você será achado entre os covardes, incrédulos, feiticeiros, idólatras, abomináveis e assassinos, que ouvirá naquele dia: apartai-vos de mim, malditos, porque nunca os conheci. Coloque seu coração diante de Deus, vamos orar nesse momento. Peça ao Senhor, principalmente você que não conhece a Jesus ainda, você que não tem a convicção no seu coração que é filho de Deus, que é povo de Deus. Se você tem dúvidas quanto a isso, se essa mensagem falou ao seu coração, se você entende neste momento, meu irmão, que precisa beber da água da vida, se você compreende que está debaixo de uma situação de ameaça e de sentença de condenação eterna, esse é aquele momento em que você volta-se para a fonte eterna e diz para o Cordeiro: dê-me de beber dessa água. Você pode ter a sua eternidade nessa noite. Nessa noite. Você pode ter a esperança quanto à eternidade com Deus nessa noite, como uma realidade no seu coração. Nesse momento você pode dizer assim: eu vou sair daqui e vou seguir a vida, mas saiba, meu irmão, nós estamos caminhando para um fim. A história é teleológica, a história tem um fim. A pergunta que eu lhe faço é: qual será o seu fim? Não o fim da história como um todo, mas qual será o seu fim? E se você morresse hoje? E se Jesus Cristo voltasse hoje? Qual seria o fim da sua história? Para onde você iria? De quem seria a sua alma? Se nessa hora, meu irmão, você entendeu a mensagem e você gostaria de beber da água da vida, do lugar onde você está, você pode sinalizar com as suas mãos, se você não é um crente em Jesus, mas gostaria nessa noite de sinalizar, dizendo assim: Senhor, eu desejo beber da água da vida. Eu desejo sair das sombras, da escuridão e do pecado, do estado de maldição, e ser achado entre os benditos do Senhor. Se nessa noite essa mensagem compele o seu coração, se você se sente coagido pelo Espírito e não pelo homem, você pode nesse momento fazer um sinal com as suas mãos. Há alguém nessa noite que gostaria de externalizar esse desejo do coração de provar desta água viva, de ser um discípulo de Jesus, de andar na luz e de ter a esperança da glória de Deus? Há alguém em nosso meio que deseja fazer isso? Não havendo, vamos orar e pedir ao Senhor que continue falando conosco e cumprindo a sua obra. Pai amado, te louvamos, Senhor, pela tua palavra, que nos enche de esperança e também confronta o nosso coração. Peço a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor mesmo cumpra o teu propósito através da pregação do Evangelho. Ouvimos a tua voz, Senhor. Ouvimos acerca da esperança da vida eterna. Ouvimos também sobre as ameaças eternas. E pedimos em Cristo que o Senhor nos alegre diante dessas boas notícias. E que o Senhor também constranja todo aquele que nesta noite sairá por essas portas sem essa certeza. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém.